Boa noite a todos. Nós vamos iniciar o nosso estudo da obra Paulo e Estevão. Como é uma obra incomum, nós vamos rogar a Jesus a inspiração necessária. Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, nós iremos iniciar nesse momento, Jesus, o estudo da obra Paulo e Estevão, aonde começamos a acompanhar todo o trabalho de divulgação do cristianismo desse grande apóstolo do bem. Rogamos a Ti, Divino Mestre, a inspiração necessária para podermos compreender lições tão grandiosas. Que os Teus trabalhadores, os nossos amigos espirituais, que são responsáveis por essa atividade, possam nos conduzir, nos inspirar, porque esse trabalho, Senhor Jesus, nós realizamos em Teu nome. Muito obrigada, amor querido. Paulo já está no trabalho junto com quem? Barnabé. Estão em qual cidade? Vocês lembram qual é o nome da ilha? Nepáfos. Dentro da onde essa Nepáfos? Chipre, muito bem. E quem estava realizando todo o trabalho das palestras era o Barnabé. E o nosso querido Paulo, algumas vezes ficou muito inquieto, porque percebeu que Barnabé não ia ao cerne da questão, não falava de forma mais direta sobre Jesus, mas ele teve até o ímpeto de conversar com Barnabé, mas agora já um espírito evangelizado, decidiu silenciar, porque afinal de contas Barnabé era o chefe, vamos dizer assim, o responsável por todo aquele trabalho. E vale ressaltar que eles já vinham pensando em realizar esse trabalho. Lembra quando eles estavam voltando para Antioquia, de dentro do barco, do navio, eles já estavam ali refletindo sobre esse trabalho. E quando chegaram na igreja de Antioquia, falaram para os amigos ficaram meio entristecidos, porque afinal de contas ia fazer muita falta a presença dos dois. E o trabalho estava tão harmônico. E no momento que eles foram fazer a oração de encerramento, surgiu a voz direta, né? A pneumatofonia. E nessa voz direta dizia que eles deveriam realizar o trabalho. Tanto o Saulo quanto o Barnabé. E aí Saulo ficou muito feliz, porque se sentiu assim na condição de dizer, poxa, né, eu acho que eu já tenho, né? Eu já tenho um créditozinho lá para realizar esse trabalho, então vou realizar, né? Aquilo ali foi quase que eu acredito que isso na cabeça de Saulo foi meio que assim, olha, meu filho, estás perdoado, vai lá, faz o teu trabalho, né? Foi uma porta aberta para ele realizar o trabalho dele, porque ele deveria carregar suas culpas, né, em relação a tudo que ele havia feito contra o cristianismo. Então eles estão nesse momento em que o Barnabé estava muito cansado e ele estava meio que entristecido, disse, meu Deus do céu, e agora quem vai falar? E ele disse, olha, como o grupo é pequeno, são pessoas mais simples, eu vou passar a bola para o Saulo falar. E ele ficou surpreso, porque Saulo falou de Jesus apaixonadamente, como
Como se tivesse convivido com Jesus. Leia para mim, por favor. A manhã ia alta. Saulo atendia numerosos necessitados quando um legionário romano se fez anunciar. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender. O procônsul Sérgio Paulo, disse o mensageiro solene, manda convidar-nos a visitá-lo em palácio. A mensagem era muito mais uma ordem que simples convite. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e respondeu: agradecemos de coração e iremos ainda hoje. Então vamos lá, então, só para a gente entender. Ele está dizendo o quê? Foi feito já a palestra, o verbo dele foi inflamado, um verbo de amor. Já no dia seguinte, os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Foi quando uma enorme surpresa chegou ao espírito dos dois. Barnabé, a manhã ia alta, Saulo atendia a numerosos necessitados, porque eles estavam fazendo as curas, foi citado essa semana passada, quando um soldado romano se fez anunciar, dizer, meu Deus, vem bronca. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, e foram atender. O procônsul Sérgio Paulo disse ali o mensageiro, solene, manda convidar-vos a visitá-lo em um palácio. O que passou na cabeça dele? Pronto. Já chegou lá com o procônsul. Isso é uma ordem, que será que aconteceu? A mensagem era muito mais uma ordem que simples convite. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e já respondeu, que aí foi o Barnabé. O ex-rabino estava confuso. Quem é o ex-rabino? Saulo. Não só o conteúdo político do fato surpreendia-o sobremaneira, em vão procurava recordar-se de alguma coisa. Sérgio Paulo não conheceria alguém com esse nome? Buscou relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento. Afinal, veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o procônsul não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail. Vocês lembram? Exatamente ele, que ele estava a bordo da galera romana, Lembra do Sérgio Paulo? Ele que salva Estevão. Porque, além de ser procônsul, ainda com o mesmo nome, é muita coincidência. Deve ser, com certeza, o mesmo que libertou Estevão. Porque ele estava doente, no caso, quem cuidou dele foi o Estevão, Foi o que ficou cuidando dele direto, porque quando ele adquiriu a peste dentro do barco, dentro do navio, ninguém ele foi tinha... isolado, ninguém queria cuidar dele. Exatamente, ninguém queria cuidar dele. Então, disse, olha, quem é o escravo mais educado que poderia ser direcionado para cuidar do procônsul? Não poderiam abandonar o procônsul lá às moscas. Que satisfação iam dar a uma sociedade romana? Então, precisava de alguém. Ninguém queria ir lá, para não pegar a peste. Então, olha, não é que ele se manifesta, ele era um escravo. Ele foi escolhido. Foi até o responsável por aqueles escravos. Olha, daqui, qual é o melhorzinho? Olha, aquele dali é o que menos reclama, é o menos rebelde, é o que atende, é doce, é meigo. Então, esse daí. E foi direcionado. E ele não era cristão, mas ele não tinha o conhecimento do cristianismo, mas ele vivia o cristianismo na sua essência porque vivia o amor. Tudo que a vida presenteava a Estevão, por mais que ele não gostasse, ele aceitava aquilo como um ato de fidelidade a Deus, de respeito a Deus. É assim que o Senhor quer, Pai? Assim vai ser. E eu não vou reclamar ou me revoltar com o que o Senhor está me ofertando. Então, essa era a vida, sempre a vida de Estevão. Então, se era para remar, eu vou remar sem reclamar. E vou remar muito bem. Vou fazer isso muito bem. É para cuidar agora de um homem que está com uma peste, eu vou cuidar e vou cuidar muito bem. Então, é um espírito muito obediente a Deus.
Muito obediente a Deus. Então ele foi e cuidou muito bem do Sérgio Paulo. Cuidou não pelo Sérgio Paulo, mas cuidou porque ele é fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, a gente acaba respeitando o nosso semelhante. Como é que eu posso adorar o Criador se eu não adoro a própria criação dele? E aí ele foi, cuidou muito bem, falou de Deus, porque Sérgio Paulo era um romano, então tinha crença em vários deuses, né? Então falou de um só Deus, ele teve febre altíssima, ele cuidou, se curou, mas aí Estevão ficou doente. Para um escravo que se faz, joga no mar. Então, antes que fizesse isso, ele de forma muito discreta, fez com que na madrugada fizesse de conta que tinham jogado, mas em verdade deu um bote, um dinheiro, e pediu, disse assim, olha, eu não posso interferir, mas pelo menos eu estou te dando uma oportunidade de te salvar, já que você salvou a minha vida. E aí nós sabemos o restinho da história, né? Onde Estevão foi parar. Ele vai já se surpreender aqui, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Paulo, nesse momento, lembrou da história. A palestra de Pedro, né, o diálogo de Pedro sobre a personalidade de Estevão, e concluiu que o procônsul não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail, Estevão. Sem comunicar as mínimas impressões a Barnabé, porque Saulo nunca comentou o amor dele com Abigail com ninguém. Só quem sabia realmente, quem soube desse drama, foi Abigail, Saulo e Estevão. Porque Abigail também não comentou com ninguém. E, obviamente, Jesus, né? Mas Abigail também não comentou com ninguém. Gesiel já estava nos momentos finais. E Paulo ficou no silêncio absoluto. Nunca comentou com ninguém. Sem comunicar as íntimas impressões a Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação? Segundo a voz pública, o chefe político vinha sofrendo uma pertinaz, né, uma persistente, né, enfermidade. Olha, então ele está doente. Mais uma vez, Sérgio Paulo adoeceu. Desejaria curar-se ou, quem sabe, provocar um meio de expulsá-los da ilha, induzido pelos judeus? A situação, entretanto, não se resolveria por o quê? Conjecturas. Ou seja, suposições. Não adianta ficar aqui a gente supondo, vamos esperar. Vamos lá para ver de perto. Para ver o que é. Incumbindo João Marcos, que aprendizado para João Marcos, hein, gente? De atender a quantos se interessassem pela doutrina, no referente às informações necessários, os dois amigos puseram-se a caminho resolutamente, determinados, decididos. Conduzidos através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento. Magro, pálido, revelando-se singular desencanto da vida, o procônsul, que era uma espécie de governador, né, entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave radiação do olhar humilde e melancólico. Não era presunçoso, né? Recebeu os missionários com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu de nome Bar-Jesus. Um mago judeu. Que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo, prudentemente, mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os 4 se viram a sós. Sérgio Paulo, Barnabé, Saulo e Bar-Jesus. Em círculo muito íntimo.
falou o enfermo com amarga serenidade. Senhores, diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade de Neopáfos. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolando míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando Barjesos, que, por sua vez, fixava o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prosseguiu. Há muito contratei os serviços deste vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados têm sido insignificantes. Até porque quem curou dele no barco foi um judeu, que era Estevão, Gesiel, né? Ele disse, olha, esse povo aí que acredita em um só Deus tem uma forçazinha. E ele foi e contratou, tá pagando o serviço do Barjesos. Esse olhar malicioso aqui nos visitantes. Do Barjesos, ele olhando com malícia. Até porque ele estava na condição de fazendo ali a cura e recebendo por isso. E de repente chega duas criaturas muito simples, né, vestida, e iriam fazer a cura, vamos dizer assim, o trabalho, sem cobrar absolutamente o quê? Nada. Então o olhar dele era o quê? De malícia. E mais uma coisa, eu sempre, rei, vou julgar o outro pelas minhas crenças. Se eu só faço algo com interesses pessoais, quando alguém estiver fazendo algo para o outro alguém, eu já vou julgar o quê? Essa criatura está fazendo isso por interesses pessoais. Mas, em verdade, eu estou falando de quem? De mim mesmo. Porque eu projeto no outro aquilo que eu sou. Você está entendendo? Então, como ele faz isso por ganho, por malícia, ele está olhando e está vendo no outro, o outro é o espelho dele. O outro é o espelho, reflete ele mesmo. Ele diz, olha, esses daí, com certeza vão pedir o dinheiro ou querem alguma coisa aqui para servir o procônsul. Qual o interesse deles? Ele não conseguia olhar para os dois e ver realmente duas criaturas que estavam ali para ajudar sem cobrar absolutamente um centavo por isso. Então lembra sempre disso. Eu sempre vou julgar o outro com a minha medida. Né? Por isso a malícia. Vamos lá. Continuou o procônsul, que é o nosso amigo rei que está fazendo. Vai lá, rei. Mandei chamar-vos, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas, como vedes. Porém, sou antes de tudo um necessitado. Quanta humildade dele, né? Ele disse, olha, eu mandei o soldado romano porque eu não pude ir. Se eu pudesse, eu ia pessoalmente. Ele coloca, pois conheço o limite das minhas prerrogativas, das minhas vantagens, né? Dos meus privilégios. Como vedes, porém, sou antes de tudo necessitado. Saulo ouviu aquelas declarações profundamente comovido pela bondade o quê? Natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação, e quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do Marte vitorioso, tomou a palavra e disse convictamente, isso é que eu admiro em Saulo, ele é destemido, sabe? Ele tem uma fé, mas que fé, essa certeza que Jesus está com ele, a certeza de que vai dar certo. Ele não desiste. Eu acho isso fantástico, sabe? Porque a gente tem muito, quando começa a encontrar barreiras, a gente já vai desistindo. Começou a apertar, a gente já larga todo o trabalho de Jesus. Ele não.
com aperto ou sem aperto, eu vou até o fim. Se eu morrer, eu morro. Mas eu não desisto do trabalho. Vamos lá, Paulo. Nobre Afonso, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos curar, quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Vocês viram o diálogo dele inicial? Aguçando. Nós temos um médico. Temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Ou seja, o poder não é meu, é dele. Mas ele dá uma advertência. Podemos curar. Quando os enfermos estejam dispostos ao quê? Compreender. Compreender quem? Jesus. Só que ele usou agora o grande médico. E segui-lo. A cura dele não é a cura do corpo, é da alma. Porque para segui-lo é necessário eu o quê? Estar nos passos dele. Estar nos passos do Cristo é viver a lei divina. Essa é a verdadeira cura. Mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada. Continuou o tecelão com ênfase. E destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Olha só. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos, neste mundo, absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os hábitos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do Espírito. Gente, como que tu se apaixona por um homem desse? Olha no ano 43, 44, olha a visão desse homem já. Ele não está preocupado, olha, meu filho, o corpo vai sempre adoecer. Nós estamos aqui sujeitos a calor, frio e as enfermidades. Mas Jesus veio para curar a alma. Olha só quando ele diz aqui, ó. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a saúde de quem? Do Espírito. Meus amores, quando o corpo grita, já é o último recurso. Nós nos preocupamos muito em cuidar do corpo. Olha, gente, cuidar do corpo é necessário, é indispensável. Mas nós temos que descobrir qual é a matriz, aonde está a minha dor, aonde que está a ferida aberta. O que faz com que eu não me cure verdadeiramente? O corpo está avisando que o espírito está adoecido. Se nós não curarmos o espírito, o corpo vai passar encarnações e encarnações adoecendo. Às vezes nós carregamos culpas tamanha que nós sentimos prazer em sentir dor, em sofrer. Que é uma forma de nós estarmos o quê? No chicotinho. Mas isso é consciente? Inconsciente. Por isso a frase, conhece-te a ti mesmo. E Saulo aqui já entra de sola. Ele já entra já falando mesmo. Olha, eu vim aqui para falar de Jesus. Ele pode ver que ele não roda, não vai no prato, pelas beiradas. Não, ele já vai logo no cerne da questão. Quer cura? Eu tenho alguém que pode te curar. O nome dele é esse. Barnabé ainda está. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida. Possuindo o quê? A salvação.
Saúde do Espírito. Possuindo essa saúde, o que acontece? Saúde do Espírito. Teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida. Olha aí. Isso não adianta curar teu corpo. Se tu adquirir essa cura, pronto, amigo, relaxa. É isso. Há enfermidades que são assim uma parada que Deus faz em alguns filhos para dizer bem assim, meu filho, presta atenção que tu anda fazendo da vida. Às vezes a enfermidade é um processo para te tirar, às vezes, até de dependências físicas, emocionais, químicas, alimentares, porque você fica numa condição restrita, limitada. Às vezes a enfermidade é aquele espinho na carne, que quando você sai da linha, ela te põe na linha de volta. Por exemplo, a gastrite. Vou pegar um exemplo simplório. A gastrite me obriga a educar minha alimentação. Se não fosse ela, eu seria um glutão. Só que eu sendo isso, eu vou estar comprometendo a minha encarnação, que eu vou estar viciando. Quando eu desencarno, eu sofro por conta disso. Por causa da alimentação. Eu não sei viver sem ela. Eu estou escravizado nisso. E a enfermidade, ela me coloca no trilho. É a mãe trazendo o filho pela orelha. E ainda torcendo assim. Quanto mais danado o menino, mais ela levanta que o menino fica na pontinha do pé. Que é para poder entrar no trilho novamente. Quem é doente aí? É a alma. É a alma. Mas você entendeu? Então, normalmente ela vem para nos colocar no trilho. Mas no trilho por quê? Porque a alma está adoecida. Entendeu? A alma está adoecida. Então, moralizar a alma, tratar da alma, consequentemente, trata do corpo. Bora lá mais um tiquinho. E habilitamos-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer. Olha aí. Nas suas expressões transitórias. Exatamente, olha, nós estaremos habilitados a gozar relativamente de uma saúde física. Saúde física que o mundo pode nos oferecer. Que é o que? Em suas expressões, o que é transitória. Porque a gente está aqui por um período. A gente está aqui por um período. Muitas enfermidades, gente, não estava no nosso caminhar, não estava escrito. Fomos nós que fomos arrumando ao longo de uma encarnação. É verdade? Ao longo de uma encarnação. Enquanto Bargeses, irônico e sorridente, escutava o introito, né, o princípio, ali o início, a introdutória. Sérgio Paulo acompanhava a palavra do ex-rabino, atento e comovido. Contudo, como encontrar esse médico? Perguntou o procônsul, mais preocupado com a cura do que com o elevado sentido metafísico das observações ouvidas. Ele, sim, o que tu falou não interessa muito não, mas onde é que eu encontro esse homem aí para resolver o meu problema? Ele não entendeu o que Saulo falou. Porque o que acontece? Tinha 300, fala Deus, quantas pessoas dentro do barco? Por que só ele pegou a peste? Não tinha ninguém dentro do barco. De onde ele trouxe? Tá o que? A convivência. Mas às vezes a gente tem que pensar. Tá tendo a virose, que hoje é moda. Tá tendo uma virose na cidade. Será que eu tenho que pegar essa virose? Como é que está a minha imunidade? A minha alimentação? Como é que está a minha atitude mental? Porque às vezes a virose está passando lá na esquina, eu já estou dizendo, vem amor, venha, pegue-me. Venha com a mamãe. Perguntou o procônsul, mais preocupado, Vamos lá. Ele é a bondade perfeita. Esclareceu Saulo de Tarso. E sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Olha lá, antes mesmo que o compreendamos, ele está falando dele mesmo agora. Cerca-nos com a expressão de seu amor infinito. Ele é a bondade perfeita. Observando o entusiasmo com que o missionário tarsense falava, o chefe político de Neápolis buscou a aprovação de Bargeses com um olhar indagador. Esse olhar assim, tu conhece ele? Quem é?
Porque Saulo está falando, como disse o nosso querido Barnabé. Quando Barnabé disse assim, ele falava de Jesus como se tivesse convivido com Jesus. Porque ele realmente convive com Jesus agora, em espírito. Então, quando ele fala de Jesus com conhecimento. O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, exclamou. Agora vem um mago. Julgávamos que estivesse aparelhado de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso isso supondes um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Opa, então Bagés já ouviu falar de Jesus. Eu tô achando que tu vem com uma ciência nova de culto, tu vai me falar do Nazareno, que eu conheço, que foi crucificado? Vamos lá ver. Ousas franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Tá vendo como ele conhecia? Esse franquear é abrir, entrar, né? Ousais entrar no palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro. Tu já pensou? Miserável carpinteiro. Vamos ver como caiu isso no ouvido de Saulo. Saulo mediu toda a extensão daquelas ironias, respondendo sem se intimidar. Isso é Saulo. Amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava. Mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo. Essas palavras eram ditas, olha como Saulo se evangelizou, hein? Essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita, e olha como Emmanuel se refere ao israelita, charlatão, já nos apresentou a fera. O próprio charlatão israelita se fizera pálido. Barnabé também empalidecera, ficou também lívido. Enquanto o nobre patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer: não tenho o direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes não me levem a fazer. Olha quanto, né? Quanto senso, né? É, bom senso mesmo. Olha, não posso duvidar até que me prove o contrário. E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que ele enfrentava o olhar perquiridor, né? Investigador, serenamente continuou: falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa, se não entendo o Messias, de que sois mensageiros? Como saber se sua assistência me influenciou algum dia? Olha, eu não conheço como é que ele me influenciou, né? Como saber se ele realmente me influenciou? Saulo lembrou, é aqui, meus amores? Saulo lembrou repentinamente as palestras de Simão Pedro, ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. No instante, alinhou os mínimos episódios e, valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos de sua carreira apostólica, sentenciou com singular entono, altivez. Olha o que ele fez, o cidadão perguntou o quê? Tá, se Jesus está sempre cuidando da gente sem eu conhecê-lo, me mostra o momento que ele cuidou de mim. Foi essa pergunta. Aí Paulo já lembrou do momento do episódio do barco. Vamos ver. Proconsul, ouve, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrarmos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção
para um acontecimento importante. Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa em face da desassombrada atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade. Vamos lá. Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentarmos os primeiros passos na vida pública. E aqui ele diz, há quase 10 anos, então, entre 9 a 10 anos. E foi em que ano que o nosso querido Gesiel estava no barco? No ano de 34. 34, porque a obra já começa em 34, né? No ano de 34, entre finalzinho de 34 e início de 35. Então, nós estamos aqui entre 44, mais ou menos, né? Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na vida pública, embarcardes no porto de Cefalônia em demanda desta ilha. Viajáveis para Sítium, mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Por que Saulo está usando isso? Será que ele está sendo leviano? Não. Ele diz assim, olha, o homem me faz uma pergunta. Coincidentemente, Pedro me contou tudo isso. É para me usar agora. Não foi à toa. Não é um acaso. Então, e eu estou aqui, o homem está de novo doente. Me chamaram, nos chamaram. Então é Jesus acudindo esse homem. Então Saulo não está sendo leviano. Ele está agindo de forma... Olha, porque quando alguém bate a nossa porta pedindo ajuda, quando alguém nos liga no meio da semana, você precisa fazer um diálogo assim, 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 para mim, na minha concepção, é Jesus chamando. Não vou dizer não. É Jesus chamando. Ele está contando comigo para auxiliar aqueles irmãos queridos. E assim vamos. Então, nesse momento que o soldado foi lá, o que eles pensou? É Jesus chamando. Chega aqui, coincidentemente, é o mesmo cidadão, é Jesus chamando a esse cidadão. A Sérgio Paulo. E ele está querendo uma prova de Cristo, né? Ele pediu, disse, então, é agora. O Saulo poderia saber. Chegou a hora, né? Chegou a hora, exatamente. Bora lá. Então, brancura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neápafo. Colocando a mão no peito, ele ficou e disse, meu Deus, foi verdade, né? Como a conter as pulsações aceleradas do coração. Ergueu-se extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Murmurou aterrado. Não é só. Disse o missionário sereno. Não é só não, tem mais, né? Esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Debalde. Em vão. Comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém, no silêncio de sua misericórdia divina. O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, sentia-se profundamente comovido. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prosseguiu Saulo, enquanto Barnabé o contemplava com inaudito, né, assombro, né? Ou seja, ele estava espantadíssimo, trocando em miúdo. Tá lá, menino, como é que o Saulo sabe disso? Um dos vossos íntimos, um amigo eminente, um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não. Apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas. Porque quem ia pro remo, de lá só saía o quê? Né? Porto. Gesiel velou por vós dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo.
E o Barnabé não sabe quem é Gesiel. Ele conhece Estevão, mas Gesiel não. Porque essa história, só quem a conhecia era Gesiel e Pedro. E Pedro. A Abigail veio saber já nos momentos finais, né? E Pedro. Até porque Pedro pediu realmente que aquilo ficasse em silêncio para não vir comprometer o procônsul, que foi extremamente bondoso, né? Daí ter mudado o nome. Vês agora, vosso amigo Barjesus fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de sua graça. Essas torrentes aí também podem ser exemplos, tá? Sim, Jesus também, como aquele escravo que lhe estabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Olha só. Quando todos nos abandonam, Ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências desta vida mortal. Esse forrarmos-nos aí na condição de liberdade, tá? Para me libertar, né? Libertarmos-nos. É preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Para libertarmos das míseras contingências dessa vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo. E segui-lo o quê? Sem descanso. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé, aturdido, considerava: onde for o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Senhores, tudo isso é a verdade pura. Trouxestes-me a santa notícia de um Salvador. Exclamou desesperadamente Sérgio Paulo. Reconhecendo a capitulação, né, a elasticidade do generoso patrício que lhe recheava a bolsa de fartos recursos, tá vendo? O mago israelita, apesar de muito surpreso, exclamou com energia: Mentira! São mentirosos. Tudo isso é obra de Satanás. Agora, Estes homens são portadores de sortilégio. Agora Satanás, Satanás aqui, eu digo, Valéria, Satanás nessa época, como é que era isso? Aí você vai ver o que significa a palavra, quer dizer o quê? Adversário. Ah, é? Tá? Adversários. Olha que eu pensei besteira. Tá no dicionário, é? Tá. Adversários, acusadores. É mesmo? É. E por que a igreja usa Satanás? Que aí ela criou todo aquele mito em torno. Tudo isso é obra de Satanás, dos adversários, né? Estes homens são portadores de sortilégios e planos do caminho. Abaixo, a exploração vil. Então, eles estão fazendo, na verdade, eles são o quê? Esse sortilégio é o quê? Como se fosse bruxaria. Tá fazendo bruxaria. Isso é bruxo, eles são bruxos. Ele não, né? A boca lhe espumava. Os olhos rebrilhavam de cólera. Saulo mantinha-se o quê? Calmo, impassível, quase até o quê? Sorridente. Depois timbrando forte. Agora vem. Acalmai-vos, amigos. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Acusai-nos de mentirosos, mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás. No entanto, onde já se viu maior incoerência? Por que incoerência? Vamos ver. Onde encontraríamos um adversário? Tá aqui, ó, tá vendo? Aqui ele explica, ó. Adversário, tá vendo? Trabalhando contra si mesmo. Por quê? Que ele está divulgando bem?
Se fosse um adversário, e Kardec coloca isso várias vezes no livro Céu e Inferno. Afirmais que somos portadores de sortilégios. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência. Finalmente, lançais a nós outros a pecha que é defeito, né? De exploradores e salazes, libertinos. Quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança, e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Gente, vai ser tão cômico isso aqui, mas o nosso tempo já estourou, né? Vamos fazer a nossa prece? Vamos agradecer a Jesus o banquete? Não é, Vero? Então vamos fechar os nossos olhos, nos concentrarmos. Senhor da vida, depois de todo esse banquete, o momento é só de agradecimento, Jesus. Muito obrigada pelo livro que nos conta e que nos esclarece. Muito obrigada, Jesus, pela inspiração que nos foi dada. Muito obrigada, Jesus, pela presença dos amigos espirituais. Iremos sempre te rogar, Jesus, nos dá força para corrigir o mal que habita ainda em nossas atitudes. Nos ajuda, Senhor Jesus, a viver para ti e em ti. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sairmos da acomodação doentia e começarmos a nos movimentar em direção a ti. Muito obrigado, amor de nossa vida, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais.